Entrando para mais uma live do Time Legado. Deixa eu escrever aqui para fixar. Hoje a gente vai receber a Vanessa Protásio. Vamos conectar agora aqui com ela. Deixa eu colocar aqui a Vanessa com a gente. Para a gente começar a nossa live. E fixando aqui o nosso tema. Oi, oi, oi. Oi, Vanessa. Tudo bem? Linda, deixa eu te explicar como é que a gente faz. Bom, estou falando com você agora. Oi, Vanessa, sou Bianca. A gente está, como só podem duas pessoas aqui, a gente está num hangout aqui para tanto eu quanto o Alexandre poder falar com você. Eu estou aqui pequenininho, no cantinho. Tudo bem? A gente está aqui se revezando nessa conversa. Bem-vinda ao Time Legado. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu, às vezes, olho para baixo porque o meu telefone está aqui. Mas eu tô te vendo para poder olhar para você aqui também. Bom, prazer ter você aqui, Vanessa. Prazer é todo meu, viu? Que bom. Muito legal. Joana, já estou aqui. Obrigada. Bom, primeiro apresentar o Time Legado, para quem não conhece, que está entrando. A gente é uma plataforma de conteúdo com foco no atleta, para justamente dar um protagonismo do atleta no esporte. Então, a gente tenta sempre trazer profissionais do esporte, os próprios atletas, para a gente falar com mais empatia, né? Com uma proximidade maior, justamente fortalecer o atleta dentro de todo o mercado esportivo. E, Vanessa, de novo, um prazer ter você aqui. Hoje a gente tem esse tema da quarentena e o esporte, né? Todas as adaptações que a gente está tendo que fazer nesse momento. Um cenário difícil para todo mundo, né? E vamos conversar mais sobre tudo isso ao longo da nossa conversa. Mas antes eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, e contasse um pouquinho de todo esse trabalho, que você é psicóloga, mental coach, também é maratonista. Então, assim, queria que você começasse essa apresentação falando como tudo isso começou, quem veio primeiro, se foi a psicologia, se foi a corredora, a Vanessa, como foi tudo isso? Olha, fica à vontade, que eu falei. Olha, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Protásio e sou psicóloga e corredora há 38 anos. Olha só, Bianca, veio tudo junto, entendeu? Eu estava estudando psicologia quando eu comecei a correr. E aí eu comecei a me desenvolver há 38 anos atrás, não existia tantas maratonas assim, né? Mas aí eu comecei a me interessar, porque eu estava achando gostoso de correr e tal, 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 e foi aumentando. Na época não tinham muitas maratonas, mas tinham corridas curtas de rua. E aí eu comecei a frequentar essas corridas, 10 quilômetros, 15 quilômetros, não tinha meia maratona e já pulava para uma maratona. Então e nessa época eu estudava, eu tinha o quê? Uns 28 anos, e eu ainda estava na faculdade de psicologia, e consegui até uma bolsa, porque eu entrei para a equipe deles como maratonista, e aí competia para poder me aprimorar e poder ter a bolsa de estudo e tal. E aí eu consegui tudo isso e corri a minha primeira maratona em 1982. E adorei, assim, eu descobri que eu gostava de longa distância, de trabalho de resistência. Então eu me dediquei a isso, mas sempre amadoramente. Agora, ganhei a maratona, a primeira maratona que eu corri foi em 81. E em 82 eu ganhei a maratona. Eu treinava tanto que eu consegui ganhar a maratona. E aí eu fui cada vez ficando mais próxima disso, porque a gente começa a competir, começa a tomar gosto, começa a melhorar. E aí eu fui me envolvendo. Quando eu me formei em psicologia, eu sempre trabalhei só em consultório e fui vendo no paralelo como que eu evoluía como atleta. Então, o meu foco ficou sempre sendo assim, o que deixa uma pessoa capacitada para ela melhorar. Então, eu trabalhava em mim mesmo, né? Eu me tornei uma vencedora, eu conquistei isso, né? Porque isso é um trabalho mental totalmente, e eu tinha focos e coisas que eu aprendi a ultrapassar numa competição, como eu fazia a minha emoção ficar tranquila para que eu conquistasse aquele melhor momento para mim. Claro que
eu entrei em muito combate, muitas vezes eu ganhei e outras eu perdi, mas eu aprendia com tudo. Então, isso me tornou uma pessoa interessada em acompanhar atletas. Então, eu fiquei uma especialista nisso e tem uns 10 anos que eu trabalho em cima disso. O que eu posso potencializar num atleta para que ele possa cada vez olhar de outro jeito, gerenciar as emoções dele e conquistar um lugar. Aham. Tem gente que quer melhorar o tempo, tem gente que não quer melhorar o tempo, tem gente que está em outro. Eu não atendo só maratonista, eu atendo atletas de vela, atletas de vôlei, beach soccer. Então, vários Legal. é comum dos atletas o desejo de melhorar. Então, eu acompanho eles no treinamento, e esse é o meu trabalho, né? Eu faço um trabalho mental paralelo ao treino, para que a pessoa possa evoluir dentro daquilo que é o objetivo dela. E é isso. Isso Aham. é o trabalho de mental coach, né? Como que eu atinjo aquela pessoa no melhor que ela tem. E esse melhor, ele envolve diferentes objetivos, né? Imagino que cada um, como você falou, não necessariamente é ganhar. Às vezes são É, superações individuais, né? Os objetivos claro, devem claro. diferenciar. Claro, o Aham. objetivo de alguns é vencer, o outro é aprimorar, o outro é ultrapassar os seus limites, o outro é participar de um grupo, o outro é. Cada um tem um, né? E o que eu percebo é que muitas vezes isso não. A pessoa nunca nem pensou nisso, então ela não olha como uma variável. Na hora de uma competição, ela se perde no meio da competição, porque ela não Aham. sabe lidar com a emoção dela e com o controle que ela precisa de ter. Porque isso é treinável. Por isso que é importante que eu trabalhe não na véspera de uma corrida, como às vezes me perguntam, qual a dica que você dá para a véspera da corrida para eu não ficar ansiosa? Aí eu tiro assim Aham. a varinha mágica para dizer, atenção, o mínimo que você pode fazer é respirar. Então vamos respirar. Aham. Mas todo o treinamento que se faz antes, Aham. como você olha aquela competição, como você lida com as suas dificuldades, como você avança naquilo que é difícil para você. Para que não seja difícil na hora da prova, para que aquilo seja bacana para você na hora e você, porque é um caminho tão paralelo, tão engrandecedor que a Uhum. pessoa até se, ela não sabe que isso existe, ela fica numa outra eu diria para você que ela muda o mindset dela, a maneira dela olhar para ela mesma, sabe? Que é muito de Aham. acordo com a emoção, muito, muito, muito. Tem atletas que Sim. querem ganhar, a ansiedade é tão grande que não chega lá, entendeu? Erra mais do que acerta. Fica muito preso na parte técnica, né? Fica, fica. Achando. Vanessa, você contou. Não ouvi. Pode falar, Lê. Pode, corta para mim, desculpa. Vanessa, você comentou que você fez a sua primeira maratona em 81 e logo um ano depois, em 82, você já conseguiu vencer a maratona, né? Ou seja, você conseguiu evoluir e ter um resultado muito rápido. Você, com esse tipo de treinamento mental que você hoje em dia faz com os atletas, é comum essa diferença, essa evolução em tão curto prazo? Olha, porque, na verdade, o que eu li em mim, eu treinei muito mais, mas o que me sustentou nessa conquista foi que eu aprimorei muito os meus pontos fortes. E isso é uma leitura que eu faço agora. Na época, eu vivi essa história. Porque o que aconteceu? A primeira maratona eu não tinha preparo nenhum. Eu treinei sozinha, da minha cabeça, em 4 meses. E aí eu sofri, porque é um sofrimento. Você correr uma maratona sem o treino adequado, você dói desde o dedinho do pé até o último cabelo, o fio do seu cabelo. Então, quando eu terminei a Sim. maratona, eu estava feliz porque eu tinha completado, mas doía tudo. Aí eu falava, não é possível que as pessoas estejam com esse grau de dor que eu estou. Então, eu vou começar a treinar mais, para doer menos. Sabe, a minha filosofia é assim, eu vou treinar mais e melhor para doer cada vez menos, porque deve doer menos. E aí eu treinei um Aham. ano, e aí fui me associando, que na época não tinham nem assessoria esportiva, como tem hoje, não tinha treinadores de maratona. Então, eu fui me agrupando com corredores que corriam e que já tinham mais experiência, e eu ia modelando aquilo. A informação que a gente tinha era zero. A gente tinha que comprar revista americana, porque no Brasil não existia a leitura, e a gente ia pegando Uhum. informação daqui e dali e mudando isso.
Então, o meu treinamento ele ficou tão orientado para isso, que não era para vencer, mas eu melhorei tanto em termos de treinamento e resistência que eu venci, entendeu? E não era por falta de concorrência, não, porque tinha muitos concorrentes. A concorrência, na época, as mulheres eram muito boas. Elas não eram... Ninguém corria para completar, a gente corria para fazer uma boa maratona. Tanto que eu cheguei perto das 3 horas, entendeu? Fui muito próximo. O objetivo de todo corredor é baixar das 3 horas. Então, eu não tive experiência, eu fiz uma Seria um bom maratona. tempo hoje, né? Exatamente, seria um excelente tempo, entendeu? E aí depois eu fui para Nova York, 2 meses depois, eu baixei 6 minutos, que também é difícil. Então, eu acho que isso é possível, desde que a pessoa olhe para a corrida como eu olhei, olhe para o que ela vai fazer, acreditando que é possível e treinando que é possível, entendeu? Para isso tem que ter uma dedicação, uma observação. E eu acredito que o que me levou a essa conquista foi isso, acreditar e lutar para isso, fisicamente, né? Ótimo. E, Vanessa, você faz maratona, você corre até hoje, né? Corro até hoje. É claro que eu não vou Conta fazer aí. 3 horas, porque eu tenho 66 anos, mas eu corro para melhorar o Mas meu você tempo. corre direitinho, que eu vejo de vez em quando, eu te acompanho. Eu corro direitinho, sim. E o meu objetivo é assim, né? Você viaja muito com as corridas e tal. Viajo. Eu corro no exterior, porque assim, eu aprendi a correr aqui, a sempre me nivelar. Eu tive um tempo em que eu não podia viajar para fora para correr, e agora que eu consigo ir, o nível lá é alto. Então, eu estou sempre buscando estar perto dessas mulheres da minha idade, que hoje eu ganho na minha faixa etária. Eu luto para isso. Pois é. E aí eu conquisto isso, acho ótimo. E saio assim, a última maratona que eu fiz em Paris, eu fui entre as 5 melhores. 5 melhores do mundo, né? Porque todo mundo quer correr na época. Não E entra aí para perder, não. pois é. Assim, é um nível que eu mantenho sempre, sabe? E a meia maratona que eu gosto também, eu sempre nivelo ela por cima. Porque é isso, eu corro para doer menos e para vencer sempre, entendeu? Você vai criando novos desafios, né? Você vai adaptando ao longo da sua carreira novas metas e desafios, né? Claro. Uma vez me perguntaram assim: você parou de vencer o primeiro lugar, você não ficou chateada? Eu falei: não, quem falou para você que eu parei de vencer? Eu continuo vencendo, que eu luto por isso. E para mim, Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Não é vencer o outro, eu posso até não vencer o outro, mas eu busco vencer a mim mesmo, entendeu? No tempo. Claro, a meta E está vencendo. cada vez que eu abaixo 1 minuto é uma glória em vida, porque é isso, é difícil para todo mundo. E eu continuo treinando com a mesma qualidade, que eu acho que é isso. O treino leva a gente a uma excelência, né? E o que você acha? Você falou que treina não só porque você é uma corredora, obviamente você deve treinar muitos corredores, mas também treina outros atletas, né? O que você acha que é o ponto assim de interseção do atleta nesse trabalho mental? Assim, o que independente do esporte, independente da modalidade, né? Você acha que todo atleta tem assim um ponto de interseção nesse trabalho mental? Tem sim, todos. Existem pontos que são fundamentais para uma competição, tá? E o que você faz na competição é o que você treina. Então a gente tem que falar do treino e da competição, certo? O meu grande mestre, que foi o Lauter Nogueira, que tirou de mim assim várias vitórias, ele dizia assim, ele me fez entender isso enquanto eu treinava com ele. Você é o que você treina. Então, quando você faz um treinamento adequado, alinhado com o seu presente, você vai ter uma boa competição. Então, o seu nível de confiança tem que ser alto. E quando você entra numa competição, você não está confiando tanto, você se desequilibra emocionalmente. Então, você entra na zona de risco, seja qual for a sua modalidade de esporte. Então, a confiança a confiança leva a uma superação. Porque antes dela levar a uma superação, ela leva a uma ação. Depois ela vira uma superação. Então, você tem a presença, o estado de presença para cada vez conquistar mais o que você
já conhece. Então, você tem que treinar isso. Para treinar, tem que estar sempre presente no treino. Não pode estar treinando, pensando que amanhã você vai fazer não sei o quê. Não. Na hora que você está treinando, ela é um horário sagrado. Se você resume aquilo naquele momento, você tem qualidade no que você está falando, fazendo. E quando você tem qualidade, esse resultado aparece na sua competição. Então, isso é comum de todos os atletas. O nível de confiança da gente tem que estar alto para você obter um resultado. O nível de perseverança tem que estar alto para você treinar. O nível de disciplina, nem se fala. Sem disciplina, você não chega a lugar nenhum. E disciplina não quer dizer uma coisa rígida, quer dizer rotina construída, quer dizer volume que você faz, é envolvimento que você tem cada dia com o que você está fazendo. E se você não treinou muito bem num dia, não tem importância. Usa aquilo como aprendizado. Porque o aprendizado, no dia seguinte, você já não vai fazer daquele modo, você vai fazer de outro modo. Entendeu? Então, todos esses pontos são os pontos de interseção de todos os atletas, que, na verdade, são as competências que a gente desenvolve na relação com o esporte. Entende, Bianca? Você, quando começa a treinar, seja com 5 anos, seja com 20, seja com 30 ou com 40 ou 50, você passa por esse processo de conquista, você tem que ter disciplina para acordar, você com isso está tendo mais saúde, você equilibra seu peso, você esfera de relação social muda, você troca ideias com outras pessoas que fazem a sua atividade, você aprende sobre a flexibilidade, você aprende a organizar suas ideias, você aprende a se superar. Hoje não foi bem, mas amanhã vai ser melhor, porque você tem essa referência do que não foi bem. Isso quando você não divide com o seu treinador. Quando você compartilha isso com o treinador, aos olhos do treinador, é maravilhoso, porque ele te ajuda a alinhar com isso. O treinador, ele olha muito para a técnica, mas ele também precisa de perceber o atleta dele enquanto pessoa. Porque o treinador que acompanha o atleta e vê a vitória dele, além da vitória que ele vai ter, mas assim, a conquista dele, a melhora dele, ele vai sempre estar motivando esse atleta, certo? Então, ele precisa ter esse olhar sobre o atleta. A Jo até escreveu aqui, muito melhor do que você é o que você come. Tem toda essa parte também, né, do seu autocuidado. Claro, claro. Você muda a sua rotina de vida, digamos assim, seus hábitos alimentares, porque você vai começar a equilibrar e passa a ter... Então, por exemplo, quem falou para mim que correr era só correr, calçar um tênis e sair correndo, é mentira. Porque a gente tem que ter acompanhamento de nutrição, que é muito importante, porque você... É muita coisa envolvida, né? A Lídia escreveu aqui a importância do feedback do treinador, você ter esse contato, né? Essa troca. Claro, o feedback é importante. O que o outro vai te passar com o que você está fazendo? Qual é a resposta que ele vai te dar? Um atleta fica mega feliz quando o treinador diz para ele: Nossa, você hoje conquistou uma coisa. Ele fica numa felicidade que não tem tamanho. Aquilo é um presente para ele. No dia seguinte, ele está 10 vezes mais motivado. Você entende? Então, não é com o que ele venceu na vitória, é o que ele venceu no dia dele. E faz parte essa comunicação constante, né? A gente fala muito isso aqui também, que tem toda essa preocupação. O atleta, às vezes, num jogo, né? Um atleta que tem um jogo, ou até um atleta de corrida. Você tem o momento da corrida, o momento do jogo, que é o ápice. Mas é o dia a dia que torna esse atleta um atleta, né? Claro, é o dia a dia que constrói nele a confiança nele. Então, ele tem uma confiança básica que sustenta o tempo todo. Ele não tem o que temer, entendeu? Não tem quem vai destruir ele, porque ele tem aquela confiança fortalecida dentro dele. Ele tem a coragem, sabe? A coragem, ela é assim, não é ausência de medo, ela é um enfrentamento. Isso. A gente fala muito dessa questão também do atleta, até a parte de comunicação, né? Porque a gente fala muito que o atleta hoje é mídia, que todo mundo quer conhecer mais o atleta. E é justamente esse dia a dia que está sendo agora o rei do conteúdo no momento. Porque antigamente você só queria saber do momento do jogo, mas o público, de um modo geral, ele quer justamente informação do dia a dia, porque isso que motiva, né? Cada uma dessas pequenas vitórias, desses desafios. Isso a gente chama
Eu acredito que quando o atleta tem uma percepção ou um mindset fixo, ele só olha para o resultado. E esse era um modelo que existia antigamente. Você trabalha aqui, você trabalha desse jeito, você vai ter esse resultado. Então, a pessoa fica só olhando para o resultado. Hoje existe, quer dizer, a neurociência explicou isso muito bem, a respeito do mindset progressivo. O que é isso? É a maneira de você pensar e se colocar. Como você olha a sua evolução diária, que escreve a história da sua jornada. Então, a importância é isso, é o que você fez hoje, o que você vai fazer amanhã, o que você faz depois da manhã, qual é a consistência do seu trabalho, o que você vai regular, que vai se manter para te tornar forte, capaz, confiante, para ter uma situação de enfrentamento no dia da sua prova. Então, aquele resultado vai ser, a construção vem agora da sua jornada, não é na hora da prova. A prova é um resultado que você construiu, né? Então, o castelo a gente constrói ao longo, pedra por pedra, né? Você constrói um castelo pedra por pedra. O Fernando Pessoa falava isso, Dainer, meu caminho está cheio de pedras, me dê todos que eu vou construir um castelo. É isso. Uhum. Fala, Alice, ia perguntar. Dentro desse método de treinamento mental, né, quando a gente fala em treinamento físico, treinamento técnico, ele é diário, né? Existe uma carga horária para esse treinamento e um calendário por dia, tantas horas por dia, dividido em sessões e tal. Como é que funciona esse treinamento mental? Ele também é treinável, né? Que você comentou. É possível se evoluir e treinar. Claro. Como é que é feito? É da mesma forma? Olha, assim, ao longo do tempo, né? Existem trabalhos técnicos que você faz, por exemplo, trabalho de visualização. O Michael Phelps, por exemplo, cita em vários livros aí sobre o trabalho que ele desenvolveu de visualização e como fortaleceu e fez com que ele batesse vários. E isso você pode treinar todos os dias, treinando ou não. Inclusive, assim, na vela, tem muitos casos de pessoas que estavam afastadas da época de treinamento, que estavam com lesão e que só fizeram um trabalho mental. Então, você se mantém ativo. Seu cérebro funciona como se você estivesse ali. Então, na hora que você retorna, você tem um trabalho desenvolvido com começo, meio e fim, com o pensamento ligado, interligado com a sua ação. Então, é por isso que a gente pode treinar. Isso é um dos trabalhos de mentalização, de visualização que você faz. E o trabalho mental é o que você pode fazer para estar sempre no estágio de equilíbrio. E aí você associa ao seu treino físico e você vai evoluindo conforme você vai treinando. Mas isso é o tempo todo você ligado e gerindo as suas emoções, para que você não fique com medo acentuado, com pouca impulso de atividade, porque, olha só, muitos maratonistas, eu vou te contar um segredo, muitos maratonistas se perdem na largada. Por quê? A maratona é uma prova de resistência de 42 quilômetros. Então, vou citar esse exemplo, tá? Mas tem largadas de outros níveis, também de outras modalidades. E você precisa de estar equilibrado desde o começo. Eu costumo dizer que a largada vai dizer qual vai ser a sua chegada. Porque se você largar ansiosamente, achando que você tem que fazer um ritmo espetacular na largada, você está comprometendo a sua chegada. Porque no quilômetro 26, você começa a declinar. Então, quem é esse atleta do 26 ao 42? E quem é o atleta do 34 ao 42? Aí você já começa, porque o cansaço vem porque você largou forte. Então, toda a história de equilíbrio você tem que treinar. Você tem que treinar a largada do seu treino, você tem que treinar a chegada do seu treino. Como você lida com aquele momento, com a impulsividade. Onde você coloca aquilo e deixa equilibrado para que você possa gastar a sua adrenalina ao longo dos 42 quilômetros, e não ao longo dos 200 metros. Uma vez me perguntaram assim, cada etapa é importantíssima. Uma vez uma repórter que perguntou para mim assim, quer ver? O que é para você correr 42 quilômetros? 195 metros. Aí eu respondi, olha, 42 quilômetros todo mundo corre. Pior são 195 metros. Entendeu? Porque já está ali, quem sou eu no 195 metros? E é isso. É uma etapa de cada vez, né? É uma etapa de cada vez, que você tem que ir aprendendo a passar por ela
e conquistar o outro lado e ter esperança e ter certeza que você vai chegar. E isso que é um esporte individual, porque os esportes em equipe, ou, por exemplo, a vela, você depende de vários fatores externos e os internos Aham, você pode controlar, os externos nenhum. Ninguém controla o sim. que está acontecendo externamente a você. A única coisa que você pode fazer é controlar o que está dentro de você, que é a sua emoção, sua ansiedade, o que você treinou, o seu nível de confiança, a sua assertividade, a sua maneira de Sim. olhar aquilo positivo. Seu resgate está difícil, o que eu posso fazer? Então, isso são decisões que você toma na hora de uma prova, na hora de uma Uhum, situação. Então, quanto equilíbrio você tiver para isso, melhor vai ser o seu resultado. claro. E pode ser uma vantagem, inclusive, assim, para os atletas que vão ficando mais velhos, na verdade, e que podem ser que percam um pouco da capacidade física, mas eles vão sempre ficando mais fortes mentalmente, né? Porque isso é um aprendizado contínuo. Né? Contínuo, contínuo. É impressionante, porque o esporte traz essa resposta para qualquer pessoa que vai subindo na idade, digamos assim. Não vou dizer que envelheceu. Subindo na idade, como a pessoa vai aprendendo, porque é uma resposta que você vai tendo ao longo da vida. Não Aham, é parada que você tem isso, você tem isso vivenciando cada prova, uma de cada vez, que ninguém corre duas competições ao mesmo tempo. Você vai uma de cada vez e cada uma te ensina. A regata, por exemplo, de velas, é uma composição de várias etapas. Então, cada etapa, você não pode, na primeira etapa, achar que você não vai ganhar porque você ficou, ou que você foi mal, e olhar todas as etapas da frente como se você tivesse ido mal, porque na próxima você pode resgatar, porque depende de tudo, depende dos outros barcos, depende do vento, depende do mar, depende disso, depende daquilo, do calor, do frio, da onda, das suas ações. As suas ações aham, são todas em função desse ambiente. Então, essa sim. magia você só constrói na hora, percebe? É. Assim Deixa- como eu- Não, pode terminar, pode terminar. não, assim como eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Na vida, o que a Isso. gente aprende no esporte, a gente tem que aplicar agora, não é? Isso, eu ia entrar nesse assunto agora, que você está falando das incertezas, né? Que alguns esportes dependem de você mais, como a corrida, por exemplo. A gente até falou isso com a Renata, Renata Cavaleiro, que já conversou aqui com a gente, ela até falou sobre isso, que ela veio do bodyboard, que dependia de vários fatores, tempo, onda, condição do mar, e a corrida ela acha mais seguro justamente porque ela pode controlar mais, né? Mas a gente Exato. está vivendo justamente um momento que é um momento como se a gente estivesse no mar revolto, com um tempo que a gente não sabe, né? A gente está exatamente na vela. Tá dando um oi. Exatamente. Né? Gente. Tá aqui a Rê também. Então, a gente está justamente nesse momento de muita incerteza, né? Que a gente não sabe quando isso tudo vai acabar, né? O tempo, né, que vai demorar. Tá todo mundo um pouco sem meta, tem gente muito ansiosa em casa. Então, assim, é o que você falou, trazer esses ensinamentos do esporte para hoje, né? Uhum. O atleta, ele bem ou mal, ele já vive isso no dia a dia dele, né? Um jogo, Isso. uma pessoa de basquete, de futebol, que você tem que. É, Cada bola é uma incerteza para um dinamismo de reação isso. ali naquele jogo. Então, são características que o atleta pode trazer isso para o dia a dia, né? A Jona, aliás, quem tiver alguma pergunta, alguma colocação, vai escrevendo que a gente está olhando. A Jota escreveu aqui, falou, a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, mas como fazer isso nesse momento, né? Conta aí essa questão do viver a circunstância de agora. Olha, o que eu percebo nessa circunstância da quarentena é assim, dois fatores estão muito difíceis. Um você perdeu a liberdade. A pessoa não tem mais a liberdade de ir e vir. É como se tivesse tirar. Ninguém se preparou para isso, né? Tem isso. Não existia um plano de contingência para. Atenção, vamos ter uma quarentena. O que a gente tem que fazer? Ninguém se preparou. Então, emocionalmente, foi um corte na vida das pessoas. E a gente teve que lidar com a frustração, pessoas que iam competir, não tá? Então você treinou 4, 5 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos para Tóquio e não existiu a Olimpíada. Então, o que é que a gente Exato. pode Um desses fazer? conversou com o Chico Barreto da ginástica, que está indo para as Olimpíadas. Ele falou um pouco também sobre isso. Muito legal, até. Pois é assim,
E aí eu quero lembrar o seguinte, para todos nós que treinamos e tivemos que lidar com esse novo cenário, que é não podemos competir, a gente tem que lembrar que a gente não está na estaca zero. Estaca zero é assim, eu nunca fiz nada. Não, a gente já andou nessa régua de 0 a 10 e mentalmente você foi trabalhado, porque você treinou e aquilo está dentro de você, não é perdido. Então, a sua capacidade, a sua construção de confiança, o seu grau de envolvimento continua dentro de você. Agora, o que você pode ajustar são os treinos de outra forma. Já que não pode correr, já que não pode velejar, já que não pode ir para a quadra de tênis, e você não tem uma quadra de tênis particular na sua casa, nem uma pista de corrida, então, o que você pode fazer? Então, você vai buscar treinos paralelos que possam deixar em você... porque, veja bem, a cabeça de um atleta, ele gosta de um desafio. Então, você precisa de montar desafios para que você sobreviva sobreviva a quarentena que está te tirando a liberdade, mas você construa para que você fique positivo nas suas conquistas. Então, eu montei pequenos desafios para os meus atletas, assim, o objetivo não pode passar de uma semana, então vamos trabalhar em 6 dias. O que você pode fazer em 6 dias que é difícil, você nunca fez, e que você precisa aprender e melhorar. Quando chegar no 6º dia, aí todos os dias você faz, quando chega no 6º dia, você já está saindo de um lugar que você começou, e aí você tem motivação para a próxima semana. Porque, olha só, a gente tem que ter um olhar o seguinte, a gente não tem como controlar a pandemia, a gente não tem como mandar politicamente no Brasil, a gente não tem como controlar a economia do país. Então, o que eu posso controlar é a minha emoção, e eu sou dona da minha vida. Em vez de botar o olhar para fora, olha o olhar para dentro, tomando cuidado, naturalmente, com o espaço comunitário que existe. Pessoas estão passando mal, etc, etc, etc. Então, a percepção que você precisa de ter de que você está conquistando alguma coisa tem que estar vivo em você. E essa percepção todos os dias você faz alguma coisa que seja difícil. Não vale ser fácil. Ser fácil você já conhece, você fica com preguiça. São pequenas vitórias, né? A tal das pequenas vitórias são essas. Porque isso essa questão é um movimento cerebral, entendeu? Não eu estou com vontade hoje, não estou amanhã. É assim, seus hormônios estão trabalhando, você está impulsionando endorfina, noradrenalina, todas essas histórias hormonais te mantêm ativo, porque você é munido a desafios. Então, o que o atleta mais tem de sagrado é isso, é a capacidade dele de se desafiar. Então, vamos usar isso como uma ferramenta para passar esse momento, porque a gente não adianta traçar objetivo de longo prazo, porque a gente não sabe quando vai chegar lá. Então, trace de curto prazo. Alcance aquilo e mude para a próxima semana, porque diariamente você vai estar construindo alguma coisa. Veja bem, se você corre, você pode fazer trabalho de força, trabalho de flexibilidade, trabalho de mobilidade. Se você veleja, você pode fazer trabalho de força, trabalho de atenção, trabalho de não sei... Então, busque com o seu treinador aquilo que é complementar ao seu esporte, para que você se fortaleça o tempo todo nessa pandemia. Aí você não fica esperando a pandemia acabar para começar. Você já está trabalhando no agora, no hoje, no positivo, naquilo que te constrói e não naquilo que te paralisa, porque esperar a pandemia acabar, você está paralisado. Então, você reúne o que você tem e faz agora. Só você pode fazer por você. Ninguém vai te dar isso. Agora, isso tem que ter uma conivência, um compartilhamento com o seu treinador. Sim. O seu treinador tem que estar a par disso. Eu quero melhorar. Então, o que eu posso fazer? Porque as pessoas também, Bianca, tem uma coisa que é muito diferenciada. Cada um está passando por um momento. Então, não dá para ser igual para todo cada mundo. realidade é muito individual. A realidade é muito diferente. Tem gente que está desempregado, tem gente que está achando que está de férias, então dorme 3 horas da manhã, acorda meio-dia, tem gente e quer alguma coisa que não sabe o que é, tem gente que nunca correu, tem gente que está deprimido, tem gente que está trabalhando em casa. Então, cada um tem uma realidade, uma situação com que
que é difícil para lidar. No entanto, a interseção de todas é: busque um momento de prazer para você. Se você é um esportista, associe isso ao seu esporte. Escolha um momento que você, nesse dia, possa fazer. Porque você, se você precisar trabalhar, você vai trabalhar em outro horário. Porque aí você vai estar regulando a sua vida com as suas atividades, com aquilo que te gera prazer sempre, com as suas conquistas e com aquilo do seu lado profissional ou lado familiar. Tem gente que está trabalhando home office com 3 filhos pequenos em casa. Então, para você fazer, por exemplo, levantamento de criança para cima, ou então pendura no ventilador de teto e faz força contrária. Alguma coisa você vai fazer nesse mundo criativo, entendeu? Para que você tenha seu espaço. O importante é isso, é você equilibrar a sua vida para dar sustentação à sua vida, em vez de ficar desequilibrando, esperando para o fim da pandemia. Construa agora a história. E é o que você está falando, né? A realidade hoje é essa, né? Porque vai passar. Enquanto não passa, o nosso presente é esse. Né? Então, essa rotina e essa disciplina precisa ser adaptada para o que temos, né? Exatamente. Assim, para que isso não fique negativo e você descubra capacidades em você, a capacidade de manter-se no presente, no agora. Hoje eu vou fazer o quê? E aí, para isso, se você cria uma rotina, é espetacular. E se você cria esse obstáculo, é melhor ainda. Porque você cria um obstáculo para ser ultrapassado em 6 dias, e aí, diariamente, você faz aquilo. Seja um trabalho físico, seja um trabalho mental, seja uma dificuldade. Tem gente que me disse assim: eu nunca meditei. Então, começa. Você vai ver que no 6º dia, a sua meditação vai ter muito melhor do que no primeiro. E aí vai te manter para o próximo. Então, você já venceu a meditação, ela já faz parte da sua vida. Então, você vai descobrir outra coisa para você. Você entende? Então, isso a gente vai ganhar na pandemia, a gente não está perdendo, sabe? A gente tem que botar o foco, ajustar no lugar certo. Em vez de olhar para o que está perdendo, olha positivo. Esses planos semanais que você comentou, Vanessa, é muito similar. Eu fui jogador de futebol, né, durante muitos anos. Então, a rotina de jogos, normalmente, dentro do futebol, ela é semanal. Então, os planos de treino, eles são sempre feitos semanalmente também. E isso traz uma evolução muito grande quando você vê, depois, ao longo, né, do torneio, quando você olha para trás e olha como passou, você vê que as pequenas vitórias e as derrotas também, como você foi aprendendo ao longo desse processo. E, às vezes, como na sexta, você evoluiu muito do treinamento de segunda, dentro daquele planejamento de 4, 5 dias, e na sexta-feira, né, quando você compara com a segunda, realmente houve um progresso significativo. Isso de fato acontece. Né? É importantíssimo, porque isso é um estímulo positivo, cerebral que você está tendo, entendeu? Então, por exemplo, quando você estabelece uma rotina, você sai do caos. Veja bem, a quarentena é um processo temporário. E se você fica temporário dentro do temporário, você não sai do lugar. A sua vontade é de ficar dormindo o dia inteiro. Aí fica de pijama, aí vai ver televisão, depois você fica perdido, você não produz nada. Então, quando você cria uma rotina para você, o cérebro entende que você tem começo, meio e fim. E quem tem começo, meio e fim, tem uma evolução. Porque você saiu do ponto 0, foi até o ponto 5. No dia seguinte, você vai do 2 ao 7. No outro, você vai do 3 ao 2, ao 8, chega no 10. Aí você entende o que você vivencia, aquilo que te faz bem. Que é o que você falou. Você percebe a evolução. E é a evolução que mantém o nível de motivação da gente, interno. Não é o externo, é o interno. Então, isso é claro para os atletas. É claro que a gente tem que fazer isso. E você percebe? Você ajustar a sua vida de uma maneira onde você vai trabalhar hoje e vai fazer o seu cérebro funcionar, porque a gente gosta disso. A gente gosta de começo, meio e fim. Você não larga nada para trás. Você gosta de ter um resultado. Então, vamos usar a competência que a gente desenvolveu no esporte na vida da gente, para poder fazer essa adaptação, esse ajuste. E nós temos oportunidade de quem nunca fez esporte, não tem. Então, a gente pode, além de fazer, falar para os outros fazerem, entendeu? Que vai melhorar a vida. Esse é um bom assunto, Vanessa, né, que você está comentando agora, porque existe muita gente vendo também e, enfim,
muitas pessoas que não têm o hábito de praticar o esporte. Mas hoje se fala muito no esporte porque se fala muito em saúde, né? Está na pandemia e tudo mais. Então, e tem até os obesos como grupo de risco hoje, né? Também é dentro, ele é considerado grupo de risco. Então, assim, aqui entrou na educação física e tal, mas para quem quer iniciar um processo de treinamento agora, né, durante a quarentena, o que você acha? O que você sugeriria? Olha, até só rapidinho, só para complementar a pergunta do Alê, porque assim, esse período também ele traz muita ansiedade, né? As pessoas acabam indo para um lado muito desequilíbrio emocional. Então, essa atividade, óbvio que você não vai se tornar um maratonista no meio da pandemia se você nunca correu na vida. Mas assim, como trabalhar essa iniciativa mentalmente, né, para começar de pouquinho em pouquinho dentro das possibilidades? Eu acho que quando tudo está tão incerto, a gente tem que dar uma passada do tamanho da perna da gente. Então, o primeiro ponto que eu acho para qualquer pessoa é ela criar uma conexão com ela mesma, para ela descobrir qual é a necessidade que ela tem. Ela está querendo correr para esvaziar a angústia dela, ou ela está querendo correr porque ela tem uma consciência hoje de que ela está fora do peso e que ela está desenquadrada e que ela está piorando, então ela vai começar a fazer uma atividade física. E aí, então, ela está trabalhando em cima da necessidade dela. Estando dentro da necessidade dela, já ficou claro que ela está angustiada, está ansiosa, não consegue dormir, então a saúde mental dela está em desequilíbrio. Então, qualquer atividade que ela vai fazer vai melhorar o estado dela mental e físico. Agora, não dá para ela sair correndo e fazer uma coisa que ela nunca fez antes. O que dá depois que ela fizer uma conexão com ela mesma e ela se basear na necessidade dela, ela começar a conectar com outras pessoas e trocar experiência. O que eu posso fazer? Você que corre há muito tempo, você entende, sempre vai ter uma amiga, ou que corre, ou que joga bola, ou que faz futebol, ou que joga tênis, ou que... O que aquela pessoa fez? E quem essa pessoa ela pode indicar? Então, ela liga para alguém e pergunta qual é o nome do seu treinador. E aí o treinador vai estar com ela para ela não começar tudo de cabeça, sem pé nem cabeça. Ela vai ser orientada e vai fazer treinos que existem milhões, e aí vai começar de um jeito meio esquisito, mas tudo bem, que é fazendo em casa. Mas qualquer coisa é melhor do que nada, mas desde que seja com orientação, para que ela não tenha um resultado negativo, para que ela não perca a motivação. Eu tenho visto muita gente, eu não estou correndo na rua, por vários motivos, inclusive para participar dessa coisa do coletivo, que eu acho que é importante, a minha entrega para o coletivo é essa, me manter em casa, e mesmo porque eu sou do grupo de risco, mas não é isso que me assusta, e sim, o que me conduz eu prefiro ficar e fazer o que eu posso fazer nas condições que eu tenho. Treino na minha varanda, treino no corredor da minha casa, faço alguns exercícios orientados por outras pessoas e ponto, é isso que eu posso. Eu já tenho a ideia de que eu posso parar porque depois eu retomo, porque ao longo de 38 anos eu já tive que parar algumas vezes porque eu estava com lesão. Então eu tenho a resposta de que a gente depois volta e não fica na estaca zero, viu? Você falou da memória, né, do corpo. Isso. E eu acredito que pessoas que nunca experimentaram alguma coisa, não é a hora de experimentar grandes coisas, mas ela pode experimentar alguma coisa. Pelo menos a cabeça dela pode estar olhando para essa necessidade e isso ser importante para ela. Talvez seja uma questão de conscientização. O que a gente pode dizer que a quarentena ensinou a ela? Ensinou a ter consciência de que ela precisa de fazer alguma coisa, alguma atividade, entendeu? Interessante o que você falou. Parte muito do porquê que está gerando, o que está gerando esse desequilíbrio, né? Tem que partir dessa necessidade. Isso inclui uma atividade física, começar como der, obviamente dentro dos limites do momento, né? Dentro da circunstância, como a gente está falando. Pois é. Agora, olha só, Vanessa, alguém escreveu aqui, eu sei que é uma dúvida de muitos, porque, por exemplo, tinha muita gente assim com maratona programada, que ainda não se sabe quando vai ser, ou que já foi cancelada, né? Ou que ainda está para ser cancelada ou não. Então, perguntaram aqui, ó, Clebão Lima perguntou. Tenho 2 maratonas no segundo semestre e tinha como meta fazer um sub 4. Mas ontem resolvi mudar de ideia em correr essas
em celebrar a volta às corridas e a vida. Estou certo? Eu acho que ele quis dizer assim, tipo, você não tem muito como ter meta, né? Você tem que comemorar que quando voltar a correr, é uma volta a correr. Aí depois a gente vê, né? Claro, eu acho que o que ele fez foi uma ressignificação, entendeu? Para ele era correr 2 maratonas no segundo semestre, ele mudou de ideia e assim o significado foi outro. Em vez de competir, ele vai botar o foco dele, o trabalho dele virado para, ok, vamos comemorar porque eu sou capaz de fazer alguma coisa. Agora, porque é isso, a gente não pode botar uma meta quando você exigir do seu organismo uma coisa que você não vai conseguir cumprir ou está em dúvida. Então, se você olha o que você pode fazer, você não precisa de se preocupar com a competição que você não sabe nem se vai ter. Porque Exato. a gente precisa de pelo menos 4 meses para treinar para uma maratona, para ser bem feita, para não ficar doendo tudo, como eu falei, entendeu? Uhum. E você tem que buscar o que você pode fazer. Então, é saudável que você faça de qualquer maneira? Não. Eu costumo perguntar para os meus atletas assim: você paga qualquer preço para completar uma maratona, mesmo o preço da sua saúde? Não deveria, né? A gente paga qualquer preço internamente. Eu faço, eu vou lutar até o fim, eu vou destampar a minha resiliência, eu vou me superar, eu vou conseguir chegar ao fim. Ótimo. Desde que você não esteja com lesão e aquilo não vai te prejudicar mais. Então, se você tiver uma lesão no meio de uma prova e que esteja te limitando, pare, porque você só vai piorar, agravar, você não chega a lugar nenhum. Aprende na hora a tomar essa decisão como uma decisão correta, porque todas as decisões, o momento da decisão, ele é fundamental para um atleta. É ele quem decide, é em cima dos princípios dele, é em cima do que ele está sentindo. Então, quando esse rapaz fala, será que eu fiz a melhor coisa? Será que eu estou certo? Ele está certo, porque ele está decidindo em cima da história dele, em cima do que ele está vivendo, que eu não sei o que é, nem você, só ele sabe. Então, se ele sabe, está alinhado com a vida que ele está tendo. Por isso é certo para ele, entende? A gente não sabe os motivos, mas qualquer que seja o motivo, eu não vou treinar, vai ficar muito mais difícil para mim, eu perdi a minha inscrição. Ok, decida por você, vai ser o melhor. E é isso. A gente tem que pegar o significado do que. Se aproximar do significado que aquela corrida está tendo para você e mudar e se adaptar. E isso é um processo que a gente também aprende enquanto esportista, adaptação. A gente tem que se adaptar a essa pandemia. A gente não pode brigar com ela como se isso fosse de fora para dentro. Não é. Você tem que trabalhar o de dentro para fora. Você está nessa condição. Então, o que você pode fazer de melhor para mudar? Porque uma resiliência. A resiliência. A resiliência é o que você pode fazer com a sua cabeça, com aquilo que mentalmente passa, psicologicamente dentro de você, para te dar fortalecimento para continuar. E aí, depois que você passar por esse período, você vai se adaptar de novo ao que você era. Pronto, é isso. A gente precisa de ter essa força dentro da gente. E não esperar que alguém vai dar, ou que o Covid-19 vai desaparecer. Se pudesse, eu saía jogando remédio, matava todos em volta. Mas a gente não pode. Então, a gente só pode controlar não o que entrar também se vitimizar, né, diante da circunstância. A circunstância está aí, você que é o dono dela, né? Você pode ser vítima disso, você pode ser vítima ou você pode ser o dono, o senhor do seu destino, entendeu? Você é que olha para isso e diz, eu decido assim. Porque a gente decide todos os dias. A gente decide em qualquer condição. Então, assim, o que a gente ganha com essa pandemia? Vamos olhar o que a gente ganha? A capacidade de construir uma vida, entendeu? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso, não importa. Importa que você está vivo. Importa que você pode ressignificar, tirar, não ficar na vítima, não ficar no problema e ficar na saúde. Assim, essa pandemia vai te ensinar a evoluir ou se paralisar? Sim. A Lídia escreveu aqui também, olha, para quem não tem esteira e tem uma primeira maratona inscrita, é mais prudente, então, deixar para uma próxima maratona para garantir bons treinos, então, certo? Tá vendo? Ela está alinhando o que ela
o que ela está lendo com uma ação futura. É verdade, você vai ter... você não tem uma esteira em casa e não pode treinar na rua ou está treinando pouco na rua, você tem que ajustar isso para um outro momento. Ah, eu vou ficar frustrada, não tem importância. A gente sabe lidar com a frustração. A gente troca aquilo, isso dói 2 dias, no terceiro você fala, estou pronta para a próxima. O que eu tenho que fazer para a próxima? É um ajuste de rota, né? É um ajuste de rota. Até porque a gente não sabe para quando vão ser remarcadas. Pode ser que a maratona seja remarcada justamente para daqui a um ano e ela tenha tempo para fazer, né? Porque como tudo é muito incerto, não adianta você sofrer agora por uma coisa que ninguém sabe. Claro. Agora, uma coisa é certa, a qualidade da sua corrida ela vai ser melhor quando você tiver outras condições de treino. Então, a qualidade, e como o resultado está diretamente ligado à qualidade, eu posso dizer que o seu resultado vai ser melhor quando você tiver mais tempo de treino, mais condições de treino, mais horas de treino, menos interferência. Então, porque você tem mais qualidade. Agora você vai treinar correndo, aflita, só porque está inscrita. Não, só porque está inscrita, se não devolver o seu dinheiro, não tem importância. Você, para a próxima, vai fazer. Não abrir mão da sua consistência, né? Não Exatamente. deixar que essa consistência ser jogada de lado só porque tem uma data que mudou, ou se antecipou, está com pouco tempo, imagina. Exatamente, exatamente. Alguém colocou também. Fala ali. Não, eu ia comentar sobre essa analogia que a Vanessa fez sobre os processos de retomada dos atletas após lesões, que é mais ou menos isso, né? Sempre uma retomada emocional, física, você para, você precisa adaptar o treino, você às vezes machuca o membro inferior, mas você continua treinando o membro superior, dá um jeito de mudar, compensar, se prepara psicologicamente, descansa mais, enfim, são vários processos de retomada que as lesões obrigam a gente a quase que períodos pequenas quarentenas também. Exatamente. E dizem que... pequenas quarentenas, exatamente. Dizem que descanso é treino, né? Mas é treino mesmo. Eu fico brincando com isso, mas é treino mesmo. A gente aprende a lidar... A pandemia deixa de ser uma pequena lesão, né? Assim, a gente tem que descobrir o que pode ser feito paralelo, enquanto uma competência desenvolvida também, para que você use isso como base. Porque, olha só, é fantástico, porque a gente, quando vai fazer o esporte que a gente mais gosta, a gente nunca tem tempo para dedicar para as outras atividades que são complementares. Então, a gente nunca equilibra. O jogador de futebol faz fortalecimento até a página 5. O jogador de tênis faz não sei o quê, alongamento até a página 3. Então, até a página 10, se fosse assim, aí é o atleta perfeito. Então, a gente está tendo a oportunidade agora, deste momento, de dedicar a outro tipo de treino complementar para se fortalecer. Então, olha só, que atleta vai ser esse pós-pandemia, pós-quarentena? Quem vai ser esse atleta? Vai ser um atleta fortalecido com o complementar que ele teve tempo, envolvimento, presença, paciência, porque isso é um trabalho de paciência, e alegria por ter feito. E aí, se você trabalha a sua perna e fortalece ela, você vai correr melhor. Se você fortalece o membro superior, você vai remar melhor. Se você trabalha o seu equilíbrio dentro de casa para a sua vela, você vai treinar, abaixar e levantar tantas vezes que você vai melhorar isso na hora que você entrar no mar. Então, quando você treina uma coisa, muitas vezes, repetidamente, você entra num grau, você atinge um grau de excelência. Então, você está excelente naquilo. Vamos aproveitar a quarentena para nos tornarmos excelentes em alguma coisa, entendeu? Quem não sabe matemática, aprende matemática agora. Aprende a tabuada, que você vai desenvolver uma equação de segundo grau.
E ainda tem isso, né? Porque o atleta tem essa questão do treino, né? Que obviamente você pode complementar esse treino. E tem outras competências que ele também pode, que também são importantes para ele, para um amadurecimento enquanto profissional, né? Para justamente abrir essa visão. Seja até uma parte de concentração, a meditação, um fortalecimento, mas até outras coisas. Sei lá, vai estudar música, vai estudar outras coisas que podem te complementar enquanto pessoa, te amadurecer enquanto pessoa, porque isso também vai trazer benefícios, né, na sua como esportista. Claro, tem uns trabalhos interessantíssimos de você montar quebra-cabeça, porque quando você monta quebra-cabeça, você trabalha uma área do seu pensamento que ela é lógica, não sei o quê, que é rápida, não sei o quê. Menina, isso é maravilhoso, porque isso para tomada de decisão é incrível. Então, existem jogos, existem brincadeiras que a gente atribui que são de criança, mas que fazem o cérebro funcionar e te dão prazer. Então, o importante é isso, você descobrir coisas, ainda que seja a música, por exemplo, leva a uma atividade cerebral também, que é fabulosa. Então, aproveita esse momento para olhar para isso, para meditar. Uma leitura, né? Tá Tanto bombando. que às vezes tem tempo de ler e também podem te abrir a visão, né? Exatamente, é conectar. Outra coisa que eu sempre começo e termino falando isso, a conexão que você precisa de ter com as suas necessidades é você com você. E uma das questões que se trabalha na quarentena é a solidão que as pessoas estão sentindo. E uma maneira de você não se sentir só é você se conectar com outros, com parecidos, com semelhantes, com a sua tribo, com pessoas que você já estava acostumado e que te acrescentam alguma coisa onde você possa trocar esse momento, onde você possa dizer, eu estou me sentindo sozinho, e o outro também. O que a gente pode fazer? Não sei, jogar a conversa fora. Bom, você já se igualou. Aquilo que te angustia já diminuiu, porque você falou da fragilidade. E falar da fragilidade é construir a potencialidade. Entendeu? Então, essa conexão, ela está tirando a pessoa do estado emocional de solidão, porque a solidão muitas vezes é entendida como abandono. E quando você conecta com a pessoa, você já não se sente abandonada. Com os semelhantes é melhor ainda. Assim, a sua turma, aquelas pessoas que você não precisa nem falar tanto, mas se sente próxima. Né? Então, a percepção de pertencimento, onde você tem um grupo, onde você tem uma família, por isso que as famílias estão se encontrando tanto. Né? E isso é muito bacana, porque o que você leva? Eu falo e eu vou repetir sempre. Nunca as pessoas se declararam tanto como estão se declarando agora. Elas estão dizendo, eu sinto saudade de você, eu quero te ver, quando tudo isso passar. Porque o brasileiro é muito sinestésico. Ele chega, vai beijando, dá 2 beijos, 4, 5, 6, abraça, toca, um encosta no outro. Isso é da raiz do brasileiro. A gente é muito assim. Agora, a gente não está podendo viver isso. O afeto é importante, o toque, né? O abraço. Muito importante. Então, essa quarentena está tendo isso, as pessoas estão se declarando, elas estão se conectando, elas choram, elas riem, elas fazem aniversário em conexão, assim, muito engraçado isso, a tecnologia avançada. Arianos, né, Ju? A gente... Estamos aí, pois aí isso é muito construtivo, porque isso está aproximando as pessoas. O atleta, por exemplo, ele está tendo um canal direto com o seu treinador, com o seu técnico. O técnico está tendo uma ligação ligado nele. Então, as coisas vão se construindo individualmente e em grupo. Ou o grupo de futebol, ou o grupo de não sei o quê, ou o time inteiro. Então, todos se juntam. Está separado, mas está conectado online, né? Ô, Vanessa, desculpa te interromper, está entrando nos nossos últimos 1 minuto e meio. Tá. Começa a ter o cronograma que a hora passa, a gente nem sente, ainda mais quando a conversa tá boa assim. A gente fica com pena que acaba. Tem que voltar aqui depois. Depois a gente marca outra para continuar. Vamos marcar, claro. As palavras da Joana, grandes aprendizados com essa live, muito além do esporte. Muito obrigado, Vanessa. Nada, gente. Olha só, eu fico muito feliz de poder estar junto com vocês, junto com todos os atletas que assistem a gente, porque isso me dá, eu me sinto útil, me sinto próximo a todos e capaz de poder amparar, ajudar, apoiar e criar uma ponte para um lugar melhor que a gente tem que achar nesse momento. E o esporte é tudo, porque o esporte faz a gente girar a roda de uma outra maneira. Vamos lá, aprender
com as competências do esporte, vamos em frente, que a quarentena nós somos muito melhores do que essa quarentena. E muitos mais fortes do que o Covid-19. Pensa que ele é bacana, mas a gente é muito Com certeza. Não é? Vanessa, tô com medo de sair aqui. Super obrigada. Queria te agradecer a todo mundo que participou agora, quem vai ver depois. Compartilhem aí a live para quem vocês acham que vai curtir também. E vamos marcar outra, porque foi muito boa. Queria te agradecer muito pela presença. Obrigada a você, querida. Beijo, foi um prazer estar junto com vocês. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Para todos. Tchau, Beijos. Beijo.